Jovenzinhos, obviamente vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E eu vou cantar uma musiquinha para vocês hoje. Eu não lembro se eu já cantei ela, mas eu não sei ela decora inteira ainda, só sei a primeira e a segunda parte. Estou tentando aprender a última parte dela, mas acho que até a gente voltar do recesso eu consegui aprender ela inteira. Que é aquela assim, ó. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Nasceu lá na vinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, pois já cocoricou dona galinha. Levanta, o cavalinho já saiu da cama. E o pintinho já tá sem pijama. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã. Deixa de mãe e vem pra cá. Não sei o restante daí. Eu só sei até aqui. Eu vou aprender o restante, jovens, e aí eu vou cantar inteira para vocês, tá bom? Eu virava a cadeira. Jovenzinhos, último dia de aula antes do recesso, um recesso muito merecido, muito esperado, não é verdade? Imagino o quanto vocês também devem estar cansados desse ritmo maluco, a gente estudar em casa, fazer tudo em casa, parece que todo momento é momento de estudo, todo momento é momento de estar fazendo alguma coisa, fica difícil separar o momento de descanso, o momento de estudo, o momento de trabalho, fica tudo misturado, né? Então vai ser um momento importante para nós, sim. Espero que vocês descansem, não percam o ritmo de estudo, estudem um pouquinho, não larguem os betes de tudo, tá bom? Mas é importante ter um tempo bem significativo de descanso aí, que logo o segundo bimestre vem, semestre, aliás, vem e vem para a gente desossar igual fizemos com o primeiro, não é verdade? E antes de começar o conteúdo, jovens, que é exercício de potencial elétrico, eu quero mostrar para vocês a planilha de notas. Então, as atividades que estão pendentes, quem já mandou e quem não mandou, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Essa música não sai da cabeça da gente. Vocês vão ver. Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem está na sala. Se eu tiver que dar voadora, eu já dou voadora. Aí. Vamos lá. Então, Aline, tudo entregue. Ana Paula, Bernardo, Bruno, Camila. Camila está me devendo as duas atividades do bimestre. Ela não está aqui, ela não entra, né? A Luísa, às vezes, eu tive a impressão que conversa com ela, né? Falou que conversou com ela. Já falei pra ela mandar a pessoa. Daí eu Beleza. já desisti também. Não é só que ela não mandou, não. Já Não tô, mandou. É. já tô Então, as ocupada. duas... Uma ela tinha mandado o mapa conceitual. Essas duas ela não mandou. Felipe Melo também não está aqui. Gabriel Pavanello está me devendo só os exercícios. Também não está aqui, não. Eu acho que só. E o Pedro Cardoso. O Pedro estava aqui na última vez, eu dei uma voadora nele. Não, senhor, eu vou mandar, eu vou mandar. E não mandou. Então tá. Beleza. Então todos os senhores que estão aqui já mandaram todas as atividades, ó. Show de bola, jovenzinhos. Parabéns, tá bom? Então nós podemos ir para os exercícios. Então, jovens, como que vai ser o fechamento de notas? Só para vocês lembrarem. É 3,5 das minhas atividades, 3,5 das atividades do professor Afonso e 3 pontos do simulado. Aí fecham 10 pontos. Aí tem mais 10 pontos da prova, que foi ontem, né? Aí somando todas as notas, divide por 2 e aí dá a média de vocês no segundo bimestre. Tá bom? Acho que a prova foi bem tranquilinha, foi bem sossegadinha, né? Então, acho que vai ficar bem tranquilo as notas aí para o segundo bimestre também. Importante, jovens, destacar que, apesar de na prova eu estar colocando exercícios mais tranquilos, exercícios mais fundamentais em termos de conceito, até porque o nosso contexto de análise, de avaliação agora é outro, é que vocês treinem em casa esses exercícios que são mais sofisticados, são um pouquinho mais elaborados, tá bom? Porque até ano que vem, provavelmente, é quando vocês vão fazer vestibular, acredito eu, espero, com fé em Deus, que as coisas já voltaram ao, Amém. né? Recebo. E aí,
acredito que o vestibular também vai voltar ao ritmo normal, então é importante vocês estarem treinados, tá? Então, por mais que a gente não esteja colocando esse perfil de exercício na prova, é importante que esses exercícios do livro vocês continuem treinando. Se tiverem dificuldades, podem mandar e-mail, a gente manda resposta para vocês por e-mail, qualquer coisa, a gente tenta agendar um outro horário para fazer mais exercício, mas é importante que vocês treinem, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, jovenzinhos. Vamos para o livro. Eu selecionei alguns exercícios, jovens, para nós fazermos, que vão passar por tópicos diferentes do conteúdo de potencial elétrico, e eu acho que a gente consegue contemplar várias formas diferentes de interpretar o mesmo assunto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o exercício da página 120, o exercício 2. Deixa eu confirmar. 2, 5, 12, 15, 17, 21, 13. Isso aí. Então, vamos lá. Página 120, jovenzinhos, o exercício aplicando conhecimentos 2. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Esqueci de apagar aqui. Vou tirar minha cara aqui, porque assustou todo mundo. Então, vamos lá. Página 120, o exercício 5. 5 não, 2. Diz o seguinte, ó. Uma carga elétrica pontiforme, QA, igual a menos 12 microcoulomb, está em repouso em relação à Terra. Outra carga elétrica pontiforme, QB, de mais 20 microcoulomb, é colocada no ponto X. O meio onde estão as cargas possui constante eletrostática K, igual a 9 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. Letra A. Determine a energia potencial associada ao sistema. B. A carga QB é deslocada por um operador de X para Y. Qual é a nova energia potencial associada ao sistema? C. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga QB de X para Y? E letra D. Esse trabalho é resistente ou é motor? Então, ele dá uma sequência de coisas aí para nós determinarmos, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele pede energia potencial. Jovenzinhos, a energia potencial, nós tínhamos visto que ela era a constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância que separava essas cargas. Então, se nós tivéssemos várias cargas, eu teria que fazer a cada par de cargas esse cálculo de energia e aí, no final, somar todos esses potenciais, que foi o que nós fizemos na semana passada no exercício 1. Né? Eu não cheguei a terminar, acho que o exercício com vocês, o cálculo numérico, mas deixei a equação montada. Então, eram 3 equações e aí a gente fazia os pares. Aqui, como são só 2 cargas, fica mais simples. Então, a energia potencial elétrica vai ser constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que é menos 12 microcoulomb. Então, você carrega, jovenzinho, o sinal, né, para o teu cálculo. Menos 12 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 20 vezes 10 a menos 6. Todo mundo aqui, dividido por a distância que vai de QA, que é aquele pontinho marcado, até o ponto X, jovenzinhos, olhem lá no livro, é 3 quadradinhos.
Cada quadradinho é 0,1 metro. Então, são 0,3 metros que eu vou colocar na forma de potência de 10 assim, ó. 3 vezes 10 a menos 1. 0,3 metros, 3 vezes 10 a menos 1. Beleza? Agora, jovenzinhos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou simplificar aqui, ó. Faz tchucu-tchucu. 9 com o 3, sobram 3 para nós aqui. Beleza? Jovenzinhos, vamos lá. 3 vezes 12 vai dar 36. E 36 vezes 20, 72, 720. Então, vai ficar uma energia potencial, que é 720 vezes 10. Aí, ó, 10 a nona com 10 a menos 6, 10 ao cubo. Com 10 a menos 6, 10 a menos 3. E sobrou esse 10 a menos 1 no denominador. Então, fica 720. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, você vai fazer o expoente de cima menos o de baixo. Então, menos 3 menos menos 1, fica menos 3 mais 1, que é menos 2. Eu só esqueci de um sinal de menos aqui, né? Ó, isso aqui tudo é negativo. E aí, no final do dia, a sua energia potencial vai ser de menos... Vou andar 2 casas com a vírgula aqui, ó. Menos 7,2 Joule. Então, essa é a energia potencial do sistema devido à combinação dessas duas cargas, QA e QB, situadas nos pontos que ele indicou, né? QA naquele ponto original e o QB ali no ponto X. Fechou? Então, morreu aí a letra A. Vou pôr no cantinho aqui, ó, letra A. Se forem surgindo perguntas, jovens, podem ir mandando aí no chat, tá bom? Na letra B, galera, ele diz o seguinte: a carga QB é deslocada por um operador de x para y. Então, o que é um operador? Não importa aqui, jovens. Ele só quer dizer que alguém chegou lá e tirou ela de x e levou para y, tá bom? Qual é a nova energia potencial associada ao sistema? Ai, que legal. Então, ele vai pedir para a gente calcular a energia potencial de novo. A parte do numerador não muda em nada, jovens. É 9 vezes 10 a nona. As cargas continuam sendo as mesmas. Menos 12 vezes 10 a menos 6. E 20 vezes 10 a menos 6. O que muda, jovens, é a distância entre a carga A e B. Antes era 0,3 metros. Se vocês olharem ali os pontos da carga QA, X e Y, se a gente unir os pontos, fecha um triângulo retângulo. E é um triângulo pitagórico. Então, ali, ó, 0,3 na base, 0,4 na altura. Então, a hipotenusa, que é a distância de QA até o ponto Y que a gente precisa, 0,5. Que eu vou pôr na potência de 10 aqui. 5 vezes 10 a menos 1. Então, vai ficar 9 vezes 12 vezes 20, que vai ser, deixa-me ver, com a Andressa, 9 vezes 12 vezes 20, 2.160. Então, 2.160 vezes 10 a menos 3, dividido por 5, vezes 10 a menos 1. Então, 2.160, jovenzinhos, divididos por 5, vai dar 432 vezes 10. Menos 3, menos 1, fica menos 3 mais 1, que é menos 2. Eu sempre esqueço de pôr o sinal aqui, ó, vocês viram? Então, fica menos, vou andar 2 casas com a vírgula, menos 4,32 Joule. Então, percebam que eu mudei a distância, logicamente mudou também o valor da energia potencial do sistema, porque ela depende dessa distância, ela é inversamente proporcional a essa distância. Então, isso era o que ele pedia na letra B. Aí, jovens, vem a letra C, que diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga QB de X para Y? Então, jovens, ele quer o trabalho. Trabalho vai ser carga
vezes a diferença de potencial. Então, se é para levar de x para y, é a dp de x e y. Então, ó, o que é isso aqui? É carga vezes o potencial x menos o potencial y. Que você pode escrever assim, ó, faz a distributiva, carga vezes o potencial x menos carga vezes o potencial y. E carga vezes o potencial, jovens, é a energia potencial. Então, você pode escrever que é a energia potencial em x menos a energia potencial em y. Então, a energia potencial em x é menos 7,2, menos a energia potencial em y, que já é negativa, 4,32. Então, o trabalho vai ser 7,2 menos 4,32, que vai dar 2,88 negativo, né? Fica menos 7,2, menos esse menos fica mais 4,32. Então, menos 2,88 joules. Esse é o trabalho realizado para levar a carga de x para y. Fechou? E aí, por último, ele pergunta se esse trabalho ele é resistente ou motor. Jovenzinhos, é um trabalho negativo, certo? Se é um trabalho negativo, ele é um trabalho resistente. Então, letra D, trabalho menor que zero. Então, é um trabalho resistente, ou seja, é um agente externo que chega e faz esse movimento forçado. Até porque, pensa comigo, são duas cargas de sinais opostos. A tendência delas não é afastar, é aproximar, né? Elas se atraem. Então, alguém chega e afasta essa carga. Por isso, um trabalho negativo. Beleza? Vejam, jovens, eu não acho que esse é um exercício difícil, tá? Mas eu acho que ele cobra alguns conceitos importantes. Então, primeiro, a energia potencial, que você sempre vai fazer aos pares. Se você muda a distância, você tem que refazer todo o cálculo de energia, igual aconteceu com as letras A e B. Trabalho, você já sabe que é carga vezes a DDP, só que você também pode escrever esse trabalho, como eu fiz aqui, ó, eu distribuí, né, a carga pelo potencial, e aí você chegou aqui, ó, nessa equaçãozinha. Então, você pode pensar também pela diferença de energia, é uma possibilidade, tá? Então, tem essa equaçãozinha aqui, mas você também pode sair pela tangente usando essa segunda. E sempre lembrar, trabalho negativo, resistente, trabalho positivo, trabalho motor. Fechou? Jovenzinhos, agora é com os senhores. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? Então, vamos para o próximo exercício, jovenzinhos. Nós vamos fazer agora o 5. Agora sim, o 5. Se quiserem dar um print na tela, jovenzinhos, essa é a hora porque eu já vou pegar uma nova lousa. Então, vamos lá para o exercício 5. Exercício 5, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Duas cargas, A e B, estão no vácuo, separadas por uma distância de 2 metros uma da outra, sendo QA igual a 20 microcoulomb e QB igual a menos 50 microcoulomb, determine a energia mínima a ser fornecida ao sistema para separar as duas cargas infinitamente. Então, ele quer a energia mínima para separar as duas cargas infinitamente. Jovens, pela definição, eu já tinha falado para vocês que o trabalho era o quê? A energia mínima. Então, ele quer que a gente determine o trabalho para levar a carga
de um ponto qualquer para o infinito. Então, vou falar de um ponto A para o infinito. Qual é esse trabalho? É isso que o exercício pede para nós. Tá bom? Nós vamos dizer, jovens, que a energia potencial no infinito, ela é sempre zero. Então, a distância que separa as cargas é tão grande, que essa energia potencial é zero. Então, vou escrever isso aqui assim, ó. Energia potencial lá no infinito, ela é zero. Beleza? Então, eu escolhi esse exercício, jovens, justamente por isso. Para discutir isso aqui com vocês, tá bom? Então, pensa. A energia está associada à distância que separa as cargas. E quanto maior é a distância, menor é a energia. Portanto, se a distância é infinita, a energia vai ser muito pequena. Tão pequena que a gente vai falar que ela vai ser zero lá no infinito. Tá bom? Então, nós temos essa definição. Então, eu posso escrever o quê? Que o trabalho para levar a carga de A para o infinito é a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no infinito. Eu deduzi essa equaçãozinha aqui, ó, que eu escrevi agora, no exercício anterior. Lembram? Nós saímos do trabalho igual a carga vezes a DDP, eu fiz a distributiva e nós chegamos nessa equação. E nós vimos aqui em cima que essa energia potencial no infinito é zero. Então, o trabalho para levar a carga de A para o infinito é só a energia potencial no ponto A. E a energia potencial no ponto A, que é o ponto inicial, né, que separa as duas cargas, é a constante K vezes a carga A vezes a carga B, dividido pela distância que separa as duas carguinhas. Então, vamos brincar de fazer continha. Constante K, 9 vezes 10 a nona. Carga A, 20 microcoulomb, lembrando que o micro é o 10 a menos 6, vezes a carga B, que é menos 50 microcoulomb, menos 50 vezes 10 a menos 6. Todo mundo dividido pela distância que separa as duas carguinhas, que é de 2 metros. Então, trabalho para levar de A para o infinito, que é a energia mínima, né? Vai ser. Ó, faz tchucu-tchucu aqui, ó, jovenzinhos. Fica 10, tá bom? Então, 9 vezes 50 negativo vai dar menos 450. 10 a nona vezes 10 vai dar 10 a 10. 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Então, 10 a menos 10 com 10 a menos 12, sobra um 10 na menos 2. Portanto, o trabalho para levar de A para o infinito vai ser menos, vou andar duas casas com a vírgula, menos 4,5 joules. Beleza? Um exercíciozinho até que tranquilinho, não é verdade? Mas eu queria discuti-lo com vocês justamente por essa questão do infinito aqui, tá bom? Agora, jovenzinhos, é com vocês. Questionem, perguntem, argumentem, reclamem. Vai lá. Tá na mão de vocês. Tranquilo, prof. Beleza. Tem mais exercícios aí, jovens, que vai usar esses raciocínios que nós usamos nos dois últimos aí, no 2 e no 5, tá bom? Mas como é um raciocínio que repete, eu vou deixar para vocês brincarem aí. E nós vamos fazer juntos agora o exercício 12. Não, a gente não vai fazer o 12. O 12 ele é muito longo. Vamos fazer o 13. Se der tempo, a gente volta no 12, tá bom? Porque ele é só... é cálculo, é só substituir na equação também. Então, tranquilo. Vamos fazer o 13 juntos. Vamos lá. Diz o seguinte, o exercício 13, ó. Na figura, estão representadas no plano XY linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt. Então, se você olhar ali ó, no eixo vertical,
vai de menos 3 para menos 2, para menos 1, para 0, para 1. Ou seja, cada linha está separada da outra por um valor em volt de 1. E se você olhar na horizontal, também, né? Ó, de 1 volt, depois vai para 2 volts lá na sequência. Considere as seguintes afirmações sobre essa situação. 1. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga elétrica de 1 coulomb de D até A é de menos 1 joule. Então, ele quer trabalho. Então, ó, vamos fazer a análise aqui. Deixa eu colocar do ladinho. Afirmativa 1, 2 e 3. Vamos ver a afirmativa 1. Trabalho. Trabalho, os senhores já sabem, a gente já falou hoje várias vezes, é carga vezes a diferença de potencial. Então, se ele vai levar de D até A, então o trabalho de D para A é o valor da carga que se move, vezes o potencial em D, menos o potencial em A. O potencial de onde ele saiu, menos o potencial para onde ele vai. Então, esse trabalho vai ser o valor da carga, jovens, é 1 coulomb. Então, é 1 vezes o potencial do ponto D. Ó, o ponto D está naquela linha em que o potencial vale 0 volt, menos o potencial do ponto A. O potencial no ponto A, ó, está em cima da linha que vale 1 volt. Então, 0 menos 1, vezes 1, menos 1. Então, menos 1 joule. Beleza? Então, afirmativa 1 verdadeira. Vejam como essa afirmativa 1 ela é fácil matematicamente para ser resolvida, jovens. Você só tem que tomar cuidado para não confundir quem menos quem você vai fazer, para não chegar no 1 positivo aí. Então, sempre o potencial da onde saiu, menos o potencial para onde foi. Fechou? Afirmativa 2. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Então, o módulo em C é maior do que em B. Jovens, mentira. Por que que é... O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Verdade, perdão, verdade. Por que que é verdade, jovenzinhos? Porque a distância que separa essas linhas, quanto maior é a distância, menor é a intensidade do campo. Vou fazer só um esbocinho aqui, ó, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, é algo mais ou menos assim que nós temos ali, tá bom? Então, o ponto C está mais ou menos aqui, o ponto B está aqui em cima. Então, ó, se você olhar aqui, a distância que separa as linhas aqui no ponto C, ela é menor do que a distância que separa as linhas aqui na região do ponto B. Então, quanto mais afastadas as linhas estão, menor é a intensidade do campo elétrico. Então, como aqui a distância em si é menor, a intensidade do campo elétrico vai ser maior. Por isso, a afirmativa 2, verdadeira. Tá bom? Então, sempre tenham isso em mente. A distância que separa essas linhas está associada à intensidade do campo. Maior é a distância, menor é o campo. Menor a distância, maior é o campo. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? E, por último, o módulo do campo elétrico em D é 0. Não, né? Para o campo elétrico ser 0, você não pode ter potencial elétrico. E você tem potencial elétrico aqui. Se você tem DDP, você vai ter campo estabelecido. E no ponto D, onde você está aqui, né, representado no sistema, tem potencial. Então, entre ele e qualquer outro ponto, pode ter DDP. Então, se eu analisar de um ponto, por exemplo, em cima da própria linha, tudo bem. Aí, em cima da própria linha, DDP é 0, eu posso falar que o campo elétrico vai ser 0. Mas ele não restringe para nós aqui. Se eu pego esse ponto, que eu vou chamar de E aqui, entre esses dois pontos existe DDP. E aí, se existe DDP, vai existir campo elétrico também. Então, a última afirmativa, falciane. Então, verdadeiras apenas 1 e 2, que é a alternativa C de carinho. Questionem, argumentem, perguntem, jovenzinhos. Vai lá. Beleza? Então, nós vamos fazer agora o 17.
Olha que bonito figurinha do 17. Vamos lá. Se quiserem dar um print na tela, jovens, essa é a hora. Então, no 17, nós temos aqui. Deixa eu pedir ajuda para as ferramentas aqui. Uma superfície plana horizontal. Tem uma cordinha presa nela aqui. Beleza? E aqui em volta nós temos duas placas planas e paralelas. Aí. Não vou fazer o desenho completo, tá? Só a parte principal, aqui a gente tem uma bolinha. E aí diz assim, jovenzinhos, o enunciado do exercício. Um campo elétrico uniforme de direção horizontal é estabelecido entre duas placas metálicas planas e paralelas, separadas por uma distância de 10 centímetros, e entre as quais se estabelece uma diferença de potencial U que pode ser variada. Neste campo, é colocada uma partícula de massa mzinho igual a 10 miligramas e de carga elétrica Q, 1 microcoulomb, presa por um fio muito leve e de material isolante a um suporte fixo no laboratório. Para cada valor da tensão V, uma vez estabelecido o equilíbrio da partícula, o fio que a sustenta forma um determinado ângulo θ com a vertical. Represente numa figura todas as forças que atuam sobre a partícula, identificando-as por meio de uma legenda. Show de bola. Parte 1, tranquilo, letra A. Ele quer que desenhe todas as forças. Então, jovens, pensem comigo. Essa massinha, aliás, essa esferinha tem uma massa, então tem uma força peso que puxa ela para o centro da Terra, que no nosso referencial é na vertical para baixo. Ela está presa a um fio, então tem uma força de tração aqui nesse fio, que puxa ela nessa direção. E se ela está deslocada aqui para a direita, é porque tem alguma força que puxa ela para cá. Que força é essa? Força elétrica. Então, essas são as três forças que atuam sobre a carguinha, que é o que ele pedia para nós na letra A. Tá bom? Aí na letra B, determine a expressão que relaciona o ângulo θ com a diferença de potencial V. Jovens, o que a maioria das pessoas faz aqui? Para a letra B. Decompõe a força de tração num TY, decompõe a força de tração num TX e tenta fazer as equaçõezinhas de equilíbrio, que não está errado, tá bom? Não está errado. Só que dá um trabalho muito grande. Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa que facilita muito a nossa vida nesse tipo de exercício. Você prolonga a direção do fio, e você tem aqui ângulo θ também, né? Duas retas paralelas na vertical, cortadas por uma transversal, que é a direção do fio. E o que você pode escrever? Ó, que tangente de θ é igual, por definição, a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é coca, certo? Então, nós podemos dizer que tangente de θ vai ser... Se você puxar a força elétrica aqui para baixo, ó, ela é o cateto oposto. Força elétrica. E o cateto adjacente é força-peso. Força elétrica é o força que entra. Lembram? Q vezes Z. Força-peso, massa vezes gravidade. Só que aqui, jovens, nós temos céu. Campo elétrico uniforme. E aí, no campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é a distância entre as placas vezes o campo elétrico. Então, eu pego esse D que está multiplicando e passo dividindo. E eu posso falar que o meu campo elétrico, ó, é a diferença de potencial dividido pela distância D. Então, fica assim, ó. Tangente de θ é igual a carga Q dividido por mg, multiplicando o campo elétrico, que é U sobre D. Como ele queria, jovenzinhos, uma equação
para o ângulo θ, a gente vai fazer o seguinte. Θ, a operação inversa de tangente, arco, tangente. Q vezes U dividido por MGD. Então, chegamos na equaçãozinha que ele pediu. Ó. Isolamos o θ. Ele pediu uma equação para θ com a diferença de potencial. Tá aqui, θ em função da DDP. Beleza? E aí, jovens, na letra C, ele pede para nós calcularmos essa diferença de potencial quando o ângulo θ é 45 graus. Para fazer isso, eu não vou usar a equação isolando o θ, não. Eu vou usar a equação da tangente. Tangente de θ é Q vezes U sobre mg vezes D. Porque tangente de 45, jovens, vai ser quanto? 1. Carga ele deu, massa ele deu, gravidade você sabe que é 10, e a distância que separa as placas está no desenho ali, é 10 centímetros, e aí você isola essa diferença de potencial U, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, no finalzinho para vocês aqui, a resposta. Essa DDP, jovenzinhos, ela vai ser de 10 volts, tá bom? Só tomem cuidado, jovenzinhos, que o prefixo micro vale 10 a menos 6, a carga está em microcoulomb, a massa está em miligrama, você tem que converter para quilograma, que é no sistema internacional. Então, você divide por 10 a sexta, divide por 1 milhão, né? Passa para grama e depois para quilograma, enfim. Usa o caminho que você achar mais fácil, mas toma cuidado, porque tem que deixar em quilograma. E o comprimento que está em centímetros, levar para metros, né? A distância que separa as duas placas aqui, ó. Tá bom? Então, deixo aí de tarefinha para vocês. A gente tem um pouquinho mais de 1 minuto antes que encerre a nossa aula aqui no Zoom, tá bom? Então, se quiserem dar um print na tela, vocês têm um segundinho para fazer isso. Que eu já vou encerrar o compartilhamento. Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo recesso para todos, se cuidem, fiquem em casa, jovens, o bicho está pegando, a gente está, cada dia eles falam que a gente está no pico, né? Está no pico, porque nós estamos, ó, subindo, então se cuidem, beleza? Se precisar ir no mercado, precisar sair de casa, se proteja, usa máscara, passa álcool em gel na mão, chega em casa, troca de roupa, todo cuidado vale a pena nesse momento, tá bom? Estou com bastante saudade de vocês, nos vemos daqui 15 dias. Me dê um tchau bem bonitinho, jovens. Beijo. Tchau, Professor. descanso. Tchau, querido. Um beijo.